O Shantipatha dessa Upanishad, Isha Upanishad, é Purnamadav Purnamidam. Então, nós vamos começar com esse mantra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Eu vou fazer, então, o primeiro verso dessa Upanishad, tá? E depois a gente vai fazer todo o desdobramento do significado implícito que está ali, que contém ali nesse verso, tá? Então, essa Upanishad, Isha Upanishad, ela chama assim porque a primeira palavra do verso começa com Isha, tá? Então, o verso 1 é assim. Om Ishavasyam Idagasarvam Yatkincha Jagatyam Jagat Tena Tyaktena Bhunjithama Gridakasya Swidhanam. Então, Isha Vasyam Idam Sarvam. Idam. Idam é isso. Tudo aquilo que não sou eu. Eu, aham. Então, tudo aquilo que não sou eu, que eu posso observar é idam. Isso, o mundo, tá? Então, quando eu olho para o mundo, quando eu olho para todas as coisas que eu posso observar pelos meus órgãos do sentido, esses meios de conhecimento válidos que eu tenho, eu posso observar os objetos, né? Todo esse mundo composto de objetos, considerando pessoas também como objetos, tudo aquilo que eu posso objetificar. E quando eu falo em objetos, a gente sempre pode, analisando esse objeto, dizer que esse objeto, ele nunca é somente uma única coisa. Esse objeto, ele pode ser desmembrado em vários outros objetos e reduzindo em vários outros objetos, tá? Por exemplo, se eu pego essa corrente aqui, eu falo, né? Se eu perguntar para você, eu falo assim, o que que é esse objeto? Isso que eu posso objetificar. A pessoa vai falar, né? É uma corrente. Esse objeto, ele também pode ser falado que é ouro. Uma pessoa vai falar, vai olhar para esse objeto e vai falar, é ouro. Uma vai falar, é corrente, eu vou falar, é ouro. As duas pessoas estão corretas. As duas pessoas estão certas. Uma usa uma palavra, corrente, a outra usa outra palavra, ouro. Essas duas palavras, apesar de serem palavras completamente distintas, corrente e ouro, elas estão corretas quando eu vou definir esse objeto. Essas palavras são sinônimos? Não. Ouro não é sinônimo de corrente, né? Porque se fosse onde houvesse ouro, teria corrente, e não é. Pode ter brinco, pode ter anel, pode ter vários ornamentos que não é corrente. Então, ouro e corrente não são sinônimos. Mas ambas estão corretas para definir esse objeto. Mas uma é mais
real que a outra. Uma é mais correta que a outra. Se eu falei que é ouro, eu estou mais correta do que quem falou que é corrente. Por quê? Porque a corrente, ela é um nome que tem uma forma, quando na verdade ela é ouro. O ouro, o ouro existe antes da corrente. O ouro, ele sustenta a corrente enquanto ela está aqui existente. E quando essa corrente derreter, o ouro ainda permanece. Então, o ouro é mais correto do que corrente. Corrente é um atributo do ouro. A corrente, ela tem uma existência dependente do ouro, porque sem o ouro não tem corrente. Não tem corrente. E a gente, quando a gente olha para o mundo, para todas as coisas, esses objetos do mundo, a gente define esses objetos usando os seus atributos, usando somente os atributos e como se esses atributos, como eu falei da corrente, como se esses atributos fossem o substantivo. A nossa própria linguagem, ela é desenhada dessa maneira. Por exemplo, quando eu falo, por exemplo, é uma corrente de ouro, faz uma inversão. A corrente, ela passa a ser o substantivo e o ouro é o atributo, o adjetivo. A nossa linguagem é assim. Da mesma maneira, quando eu falo esse anel, é um anel de ouro. O anel, na linguagem nossa, é o substantivo e o ouro é o adjetivo. Quando, na verdade, é um ouro na forma de anel. É um ouro na forma de corrente. E a gente considera todos esses ornamentos como sendo o substantivo. Aí está a dualidade, né? Porque aí tem a corrente, o anel, o brinco, o bracelete e todos os outros ornamentos, onde você enxerga ali a dualidade. Quando, na verdade, só tem um único substantivo nesse mundo de ornamentos. Um único substantivo, que é a essência. O que é substantivo? Substantivo é a substância final, é a essência daquela coisa. E qual é o substantivo? Ouro. Mas a linguagem faz já uma inversão, né? Isso já causa confusão. Da mesma maneira, quando a gente se refere ao corpo, né? A gente fala, esse corpo é um corpo consciente. O corpo humano tem consciência. O corpo é o substantivo, a consciência é um atributo. Isso é a nossa própria linguagem, é a nossa visão que causa essa maneira de olhar para o mundo, onde já existe uma confusão até mesmo na linguagem. E essa distorção, essa confusão é que causa todos os problemas. Tá? Então, quando a gente fala em um objeto, como esse anel, por exemplo, que todos os objetos eles podem ser reduzidos, né? Se eu falo assim, esse aqui é um anel, aí a pessoa fala, não, esse não é um anel, eu posso reduzir, esse aqui é um metal, o ouro. Eu posso reduzir o ouro. O ouro é moléculas. Também posso reduzir a moléculas. Moléculas são átomos. Então, todos os objetos são atributos
porque podem ser reduzidos a outros objetos, que têm outro nome, que têm outra forma, até chegar na substância. Que substância não tem atributos. Tudo aquilo que pode ser reduzido a outra coisa que não é ele mesmo, assim como o anel pode ser reduzido a ouro, que pode ser reduzido a moléculas, que pode ser reduzido a átomos, que pode ser reduzido a outra coisa que não é ele mesmo, é um atributo, não é uma substância. Então, tudo aquilo que pode ser reduzido a algo que não é ele mesmo é um atributo. E aquilo que é a substância final, essencial, é livre de todo o atributo. Não tem atributos. Então, quando a gente fala, por exemplo, esse computador que eu posso observar aqui na minha frente, esse computador existe. Eu sou consciente desse computador. Esse computador some, vai embora, eu sou consciente. É invariável. Eu sou consciente dessa luz que está aqui na minha frente, essa lâmpada. Essa lâmpada quebra, vai embora, eu sou consciente. Consciência permanece. Eu sou consciente de uma emoção que vem, essa emoção desaparece, consciência permanece. Então, tudo aquilo que eu posso observar, todas as experiências, todos os objetos que eu digo que existe, porque eu sou consciente, no momento em que aquilo desaparece, consciência permanece. Consciência, esse ser consciente que eu sou, ele é invariável, sempre presente e que é livre de todos os atributos, porque não pode ser mais reduzido. Todas as coisas que eu posso observar nesse mundo, todos esses objetos, eu posso reduzir a um outro objeto que não é ele. Nessa redução que nós fazemos, já falamos antes, em que eu posso pegar qualquer coisa nesse mundo e ir nomeando. Se eu falo para mim, para você, essa aqui, isso que está em mim é uma roupa. Aí eu posso dizer, não, não é uma roupa. É um tecido. Reduzir ao tecido. Não é, posso dizer, tecido é o objeto final? Não, não é um tecido. São fibras de algodão. Simplesmente fibras de algodão. São fibras de algodão aqui? Não. Posso reduzir? Posso. São moléculas. Posso reduzir moléculas? Posso. Átomos, que tem aqui são átomos. Posso reduzir átomos? Posso. Elétrons, nêutrons. Posso reduzir? E aí vai reduzindo, reduzindo, reduzindo até chegar numa partícula, vai dando nome, que reduz e dá nome, reduz e dá nome. Quando você chega a algo que não pode ser mais reduzido. 99,999% espaço, onde só existe ali o observador que está nomeando, o ser consciente que está reduzindo e nomeando, onde não tem nada além do que esse ser consciente, que é a substância real, que é a substância onde não pode mais ser reduzida. Porque eu não posso negar que eu existo,
Porque para dizer que tudo mais existe, eu tenho que existir primeiro. Esse ser autoexistente, inegável, que não precisa ser provado que existe, sendo que todos os objetos, todas as coisas, para dizer que existe, precisa ser provado, precisa ser conhecido. Se eu falar que alguma coisa nesse universo nunca foi visto, nunca foi conhecido, em momento algum, em tempo algum, e nunca será conhecido em momento algum, em tempo algum, por ninguém, essa coisa não existe. Para dizer que alguma coisa existe, tem que ser conhecido em algum tempo, por alguma pessoa, por um ser consciente. E para você dizer que você é consciente, você precisa ser provado? Algum meio de conhecimento precisa provar que você existe? É através de algum meio de conhecimento que você opera que você pode dizer que você existe? Não. Você não vai usar, né, porque o próprio operador é aquele que está operando os meios de conhecimento. Eu estou operando os meus órgãos do sentido para conhecer. Não tem como os órgãos do sentido operar para me conhecer. Então, eu sou autoexistente. Então, esse ser autoexistente, que não precisa ser provado, que é autoevidente para mim mesmo, esse ser consciente é a única substância essencial de todo esse universo, de todos os objetos, de todas as coisas, de todas as experiências, de todas as emoções, de todas as manifestações desse universo. Essa é a única substância. E todos os objetos, todo esse mundo que eu posso observar, que pode ser reduzido, todos esses objetos, eles têm uma existência dependente. Dependente. A roupa tem uma existência dependente do tecido. O tecido tem uma existência dependente das fibras. As fibras têm uma existência dependente das moléculas. E vai reduzindo. Todo esse universo, todas as coisas, todos os objetos, qualquer coisa que eu pegar, tem uma existência dependente da substância última, que não pode ser mais reduzida. Então, eles têm uma existência dependente de algo que não é ele. Em sânscrito, a gente chama de mithya. Mithya, que significa isso, igual o anel. O anel tem uma existência dependente, esse anel tem uma existência dependente do ouro. O ouro sustenta o anel, porque o anel, o peso do anel é o peso do ouro. O brilho do anel é o brilho do ouro. Então, o anel é um nome para uma forma, mas é puramente ouro. É ouro por dentro, ouro por fora. É ouro. O anel é mithya. Tem uma existência dependente daquilo que não é ele. Então, o anel é um atributo. E a substância é o ouro, nesse caso. O ouro seria satyam. É satyam do anel. É a realidade do anel. Tá? Então, isso quer dizer que o anel é uma ilusão? Porque eu posso dizer, não tem anel aqui. Só tem ouro. É ouro por dentro, ouro por fora. O peso é do ouro, o brilho é do ouro. Eu estou tocando o ouro. Mas o anel, ele é uma ilusão?
As pessoas falam, tudo é uma ilusão. Isso aqui é uma ilusão? Os objetos são uma ilusão? Não é uma ilusão, porque eu posso experienciar, tem uma função, exerce uma função nessa criação, e eu estou experienciando. Então, por isso a gente chama que não é uma ilusão, não tem uma realidade própria, não posso dizer que é real. Eu não posso dizer que é real. Mas eu também não posso dizer que não é real. Ele tem uma realidade dependente. Tem uma realidade que depende daquilo que o sustenta. Então, eu posso dizer que o anel é Mithya, que é um outro nome muito famoso para que se usa muito por aí, Maya. O anel é Maya. Não tem uma realidade própria, mas ele aparece, tem uma existência aparente, uma existência que tem uma função, que vai exercer uma função. Tem uma existência aparente, mas nada mais é do que ouro. Extrapolando para todos esses objetos que a gente pode observar pelos órgãos do sentido, incluindo o meu corpo e minha mente. Porque eu posso observar meu corpo e a mente, porque a gente tem mania de colocar o mundo e eu aqui, separada, né? Incluindo o meu corpo e minha mente. Tudo aquilo que eu posso observar, os objetos da minha observação, incluindo o corpo e a mente, não têm uma existência independente daquilo que o sustenta, da substância que o sustenta. Tudo o que eu posso observar são atributos dessa substância única que o sustenta. Não quer dizer que é uma ilusão. Não quer dizer que não existe. Como, por exemplo, o meu chifre de unicórnio. Não existe. Então, eu não posso dizer que o mundo, idam, tudo isso que eu posso observar, incluindo o meu corpo e a mente, o seu corpo e a sua mente, todas as coisas nesse universo, nesse Jagat, nesse Prapancha, incluindo todos os mundos que você possa imaginar, mundos espirituais. Tudo isso que eu posso observar não é uma ilusão, não posso dizer que é real, não posso dizer que é irreal, porque eu experiencio, porque tem uma função. Então, o nome que se dá é Mithya. Tem uma existência dependente daquilo que o sustenta. Não existe independentemente. Como o anel não existe independentemente do ouro. Só tem ouro ali, na verdade. Mas o anel aparece e tem uma função. Eu posso usufruir desse anel. Tem uma função. Então, todo esse universo, ele pode ser chamado de Anirvachaniyam. Anirvachaniyam é uma palavra que descreve exatamente todo esse universo, todo esse Jagat, esse mundo que eu posso observar. Significa que eu não posso dizer que existe, que é real, mas eu também não posso dizer que não existe, que é irreal. Por quê? Porque eu experiencio, porque eu percebo, porque tem uma função, coisas que desempenham seus papéis. Mas eu não posso dizer que é real também, porque não tem substância própria. Porque está sobreposto em algo que não é ele. Está sobreposto numa substância única, uma substância última, que é a base, que sustenta todas as coisas, assim como o ouro sustenta esse anel.
que é Aham, que é consciência. Essa consciência que eu experiencio todo momento, inclusive agora. Essa consciência que não pode ser negada, que é autoexistente, que não precisa de nada para provar que eu existo, que está sempre presente, invariavelmente, em todas as experiências. No sono profundo, a consciência está presente. No estado do sonho, a consciência está presente. E no estado acordado, a consciência está presente. Nunca pode ser negada. É sempre presente e existente. Essa é a única coisa que não pode ser reduzida e que não pode ser negada. Tudo mais pode ser negado, como negamos no começo. Eu neguei o que é roupa, não existe roupa, é fibra, não, eu neguei a fibra, não tem fibra, é molécula, é algodão, eu neguei o algodão, não tem algodão, é molécula. Tudo nesse universo que eu posso objetificar pode ser negado. Tudo, exceto o observador. Exceto o observador. Quem é o observador? Consciência. O ser consciente, que nada mais é do que consciência, que não pode ser negada. Essa é a substância única que sustenta essa manifestação, essa criação. Vamos deixar por enquanto, essa criação em que eu posso ver e celebrar. E quando a gente fala de criação, imediatamente a gente pensa, então, quem é o Criador? Onde está o Criador? Né? O Criador que tem esse poder de criar todo esse universo, todos esses mundos. Onde está esse Criador? E aí o indiano ele fala, o Criador está em Kailasa. O católico vai falar, o Criador está no paraíso. Né? E aí aquela pessoa que é questionadora, né, ela às vezes de criança começa a escutar isso e já está questionando, mas ela fala assim, mas se o Criador criou o paraíso e é lá que ele está agora, onde é que ele estava antes dele criar o paraíso? Porque, né, para ele ele primeiro tem que criar o paraíso para poder ir para o paraíso, nesse local. Ele tem que criar, né? Aí você começa a fazer essa pergunta, né? O que a pessoa fala? Essa coisa do diabo, para de perguntar onde é que está o Criador, sei lá, né? Não tem explicação. E aí a pessoa fala, não acredito em nada, não acredito em Deus, não acredito nessa, porque é ilógico. Esse modelo é ilógico, não tem como acreditar nisso, né? Então, porque a pessoa pensa assim, tá, e onde é que está o material? O material para ele criar, porque em toda a criação, quando a gente olha em toda a criação desse mundo, tem que ter o criador, que tem a inteligência, né, o conhecimento e a habilidade para criar, e você tem que ter o material para criar aquela criação, né? E aí você pergunta, e onde é que está o material para criar todo esse universo? Né? Se Deus está em algum lugar, e ainda tem que ter o material para criar esse universo. Aí eles falam, o material, ele criou o material para fazer o material. Mas fala, mas para você criar o material, você tem que criar de alguma coisa, tem que vir de alguma coisa. Então, ele criou o material para fazer o material? Enfim, o que a gente vê é realmente um modelo que nós temos, né, de análise, ele não é possível de compreender. Esse modelo ele está totalmente baseado em algo que é irracional,
para poder entender como esse universo é criado. É um modelo falho, né? Porque o criador separado do material, em algum lugar, criou esse universo. Então, o que as Upanishads mostram, né? As Upanishads, ela traz um exemplo, e não é um exemplo diferentemente da psicanálise, por exemplo. A psicanálise, ela pega o sonho e ela analisa o conteúdo do sonho. O Vedanta, as Upanishads, elas usam o sonho na sua... o aspecto do que é sonhar, não o conteúdo do sonho, para fazer uma análise, para mostrar o modelo da criação. Quando você dorme, você entra num sono profundo, primeiro, onde você não tem nenhuma experiência, onde some todas as suas emoções, some toda a sua identificação com os seus papéis, some toda a sua até identificação como sendo você mesma, com o nome, com a biografia, com todos os aspectos da sua personalidade. Quando você entra num sono profundo, tudo vira um buraco negro, onde não existe nada, onde só existe o quê? Você, consciente do nada, onde você está muito feliz, porque não existe limitação. E aí, do sono profundo, surge de você um mundo dos sonhos. Porque o sonho, ele vem do sono profundo, do estado do sono profundo, surge o mundo dos sonhos. Nesse mundo dos sonhos, começam a surgir montanhas, ambientes, pessoas, casas, às vezes a casa dos seus sonhos, você vai construir no seu sonho. E aí, onde é que você vai arranjar o material para construir a casa dos seus sonhos? Você não vai na Balarote, né? Onde é que você vai? Vai na loja do seu sonho. E aí você está fazendo essa casa, e aí você constrói essa casa dos seus sonhos, no seu sonho, e aí tem próximas de uma cachoeira, de um rio maravilhoso, onde tem montanhas esverdeadas, altíssimas no seu sonho, e você também cria ali um corpo para você no seu sonho, se identifica com o corpo do seu sonho, onde você cria todo um mundo inteirinho ali no seu sonho. Da onde que veio a causa inteligente para manifestar esse mundo? A causa inteligente existe aonde? Em você, nas suas memórias, aquilo que você acumulou nas suas percepções, no seu estado acordado. Então, a causa inteligente, ela surge de você. E a causa material? Você pegou da Balarote, trouxe para o seu sonho? A causa material para manifestar, para construir esse sonho, da onde vem a causa material? Vem de você. Então, você é aquele que cria o universo do sonho, Prapancha. Você cria, você é o Brahma do seu sonho. Você é aquele que sustenta enquanto o seu sonho existe. Você sustenta todo o universo do seu sonho. Você é Vishnu. E quando o seu sonho se dissolve, ele se dissolve aonde? Ele se dissolve em você. Você é Shiva, Rudra, onde tudo se destrói em você. Então você é Brahma
você é Vishnu e você é Shiva, do seu sonho. Onde você é a causa inteligente para manifestar e você é a causa material para criar esse sonho, esse mundo aparente. Né? E você está no seu sonho procurando onde está Deus. Né? Você manifesta um corpo para você no seu sonho e você está procurando o Deus do seu sonho. Essa é a brincadeirinha. Então, o que as Upanishads dizem? Elas usam o seu sonho como mostrando esse é o modelo livre de erros, livre de irracionalidades, como a gente viu o outro modelo, para entender esse mundo, para entender o que é essa criação, o que é essa manifestação, onde o criador é diferente da matéria, que é diferente do material, que é diferente, né, que está num local diferente, esse modelo irracional para entender essa manifestação. O sonho, ele é um exemplo do modelo correto e livre de irracionalidades, livre de coisas que são ilógicas. O sonho é um modelo correto que nos ajuda a entender como foi feita, se manifestou tudo aquilo que eu posso ver nessa criação, incluindo o meu corpo e minha mente. Onde toda a inteligência para manifestar, essa inteligência que eu percebo em todas as coisas, que permeia todo o universo, essa inteligência que é todo conhecimento, que eu posso olhar para o meu pé e ficar maravilhada com a inteligência que permeia somente para esse pé se mexer, em que tem especialistas que passam a vida inteira tentando estudar essa inteligência infinita para poder fazer reconstruções e operações onde 27 ossos e 26 articulações e como os nervos, e enfim, toda essa inteligência colocada de uma engenharia de inteligência infinita, eu posso observar isso em todo o universo, em qualquer coisa que eu olhar, no olho, no ouvido, numa baleia, nas galáxias, em qualquer coisa que eu possa olhar esse universo, eu posso ver essa inteligência permeando a tudo, que é todo conhecimento. Da onde que vem essa inteligência que permeia todas as coisas? E da onde que vem o material para criar todo esse universo? Aí a pessoa fala Big Bang. Foi o Big Bang, que bum, duas coisas, Big Bang, bang, fazer um bang. Aí você fala, bom, mas para ter um Big Bang, tem que ter alguma coisa antes do Big Bang, porque senão vai fazer um bang do que vai fazer o bang? É completamente irracional, né? Então tem que existir alguma coisa antes para ter um Big Bang. O que tinha antes? Aí vai, né? Os cientistas dando nó no cérebro, né? Então, da onde que vem esse material? Essa causa material que forma todo esse universo? E as Upanishads, elas vão mostrar que a causa inteligente e a causa material, a causa que é, né, da onde vem toda a matéria para manifestar, criar esse universo, ela vem de um único ser, do Criador.
Então, o Criador vem dele mesmo a inteligência e dele mesmo a matéria, assim como no seu sonho. De você mesmo vem a inteligência, de você mesmo vem o material. Do próprio Criador desse universo vem a inteligência e do próprio Criador vem o material. Então, o material e a inteligência não existem separados do Criador, existem no Criador. É o Criador. Da mesma maneira que o anel é ouro. Então, onde está Deus? Está no paraíso? Está no Monte Kailasa? Onde está Deus? E aí, como diz o Swami Dayananda, a pergunta é: onde Deus não está? Onde Deus não está? Porque tudo é Deus. A gente chama de Ishvara, aquele que governa, aquele que manifesta, aquele que é toda a inteligência, que governa todas as leis físicas, todas as leis do universo. Esse que manifesta, que sustenta e que governa é Ishvara. E todo esse universo nada mais é, toda a inteligência e todo o material que manifestou esse universo nada mais é do que Ishvara. Vem dele, é sustentado por ele e é para onde vai se dissolver. Maya é uma outra palavra. Maya é essa causa material. Então, quando você vê uma figura de Shiva, por exemplo, Ardhanarishwara é o nome de Shiva, aquele que é metade Parvati na esquerda, né? Metade é Parvati e metade é Shiva. Metade é masculino e metade é feminino. É a causa material, é o feminino sagrado. E a causa inteligente é o masculino sagrado. Então, quando a gente vê essa figura, é isso. E um não existe separado do outro. Os dois são inseparáveis. Inseparáveis. Porque existe no mesmo ser. É a mesma coisa. Assim como a causa inteligente, a causa material do seu sonho. Não existe separados. Ardhanarishwara é esse Shiva que representa todo o universo. E então, aí temos um modelo para compreender o que é essa criação, o que é essa manifestação, porque é uma criação aparente. A gente não pode dizer que é real, porque não tem uma substância própria, como vimos no começo da aula. Porque aquilo que é real não pode ser reduzido a outra coisa. Então, todo esse universo, esse Jagat, não posso dizer que é real, porque não tem uma substância própria, tem uma existência dependente daquilo que é real, Satyam. O universo inteiro é Mithya, tem uma existência dependente daquilo que o sustenta, que é Satyam, que é real. O que é aquilo que o sustenta? Consciência. Onde está a consciência? Eu sou consciente. É o único lugar onde eu vou encontrar a consciência. É em mim. Sou eu imediatamente, não está dentro, nem fora, nem através. E sou eu. O próprio significado da palavra eu. Eu sou consciência. Essa é a substância única, o substantivo único
de toda essa manifestação. Esse é a realidade Satyam. E aí a pessoa pensa, não, mas então eu individualmente consigo manifestar esse mundo? Não é uma criação individual. Depende aonde você coloca o significado da palavra eu. Se você considera eu, quando eu falo eu, a pessoa se considera o nome, a forma, a individualidade, os papéis que ela desempenha. Esse não é o que esse eu significa. Se ela está depositando no indivíduo. Mas quando você se assume e reconhece a si mesmo, o eu, como sendo pura consciência, você pode dizer, sim, que você é a causa inteligente e a causa material de todo esse universo, onde esse universo se manifesta em você. Esse universo, ele tem uma existência dependente de você como sendo pura consciência, sem atributos, autoexistente, indivisível, sempre presente invariavelmente em todas as experiências, que não tem forma, porque consciência não tem forma. Consciência permeia todas as formas, consciência permeia mais do que o espaço, onde o espaço é um conceito na consciência, onde tudo existe nessa consciência, tudo existe no espaço que existe na consciência. Então, essa é a substância única, onde o único lugar que você vai encontrar essa substância é quando você reconhece que essa substância é eu. Eu sou. E, ao mesmo tempo, você reconhece que esse eu não tem nada a ver com o eu confuso na minha identificação errônea como sendo um indivíduo que era nome Bia, que tem isso, e todo esse histórico. Não tem nada além de Ishvara. Só tem Ishvara. Então, além disso, você entrega que não tem nenhuma Bia aqui, só tem Ishvara. Não tem nenhuma pessoa e personalidade além de Ishvara. A personalidade é Ishvara, o corpo é Ishvara, a mente é Ishvara, o chão que eu estou sentada é Ishvara, a casa é Ishvara, a praia é Ishvara, assim como no seu sonho. Tudo é Ishvara, esse que manifesta, que sustenta e para onde tudo retorna. Quando eu olho sob o ponto de vista da manifestação, eu chamo de Ishvara, aquele que manifesta. Mas quando eu olho sob o ponto de vista do ouro, por exemplo, quando eu olho sob o ponto de vista da manifestação, eu falo o anel. Quando eu olho sob o ponto de vista do ouro, não tem nenhum anel ali. Então, quando eu olho sob o ponto de vista da consciência, quando eu olho sob o ponto de vista dessa consciência que nada mais é, que tudo é consciência, na verdade, é a substância única, assim como o ouro é a substância única de todos os ornamentos, quando eu olho sob o ponto de vista, eu chamo de Brahman. Por isso, entender esses termos usados nas Upanishads. Quando eu olho sob o ponto de vista da manifestação, esse criador, esse poder de criar, governar é Ishvara, Deus. Mas, se eu olho sob o ponto de vista da substância que o sustenta, é Brahman. Não tem nem Ishvara. É só Brahman. Tudo é Brahman. Então, aí, eu começo com esse modelo, com essa visão de que tudo nada mais é
do que Ishvara, eu posso entender esse verso. Porque esse verso ele fala: Isha Vasyam Idagasarvam Yat Kincha Jagatyam Jagate. Então ele diz que você, meu discípulo, que você, estudantes, jignasus, possam olhar para todo esse universo, idam, isso, para todo esse mundo, isso é aquilo que não sou eu, incluindo o meu corpo e minha mente. É isso, porque eu sou observador e o meu corpo é isso. Esse corpo, essa mente, essas emoções, esses pensamentos, esse computador, essa luz, esse armário, essa casa, esse mundo, essa galáxia, esse sol, idam. Tudo isso é idam. Então, que você possa olhar para todo esse mundo, incluindo o seu corpo e a sua mente, sarvam, todo esse universo, conhecido e desconhecido, para você, todos os mundos, todos os paraísos e todos os infernos, que você possa olhar para tudo isso como sendo nada mais do que Ishvara, como existindo não separado do Criador, que é o próprio Criador, porque é a causa, porque dele vem a causa inteligente e a causa material que manifestou todo esse universo. Então, que você possa olhar todo esse universo como sendo Ishvara, incluindo o seu corpo e a sua mente. Ishavasyam idam sarvam. Sarvam, tudo isso que você possa ver, que nada mais é do que Ishvara, incluindo o seu corpo e a sua mente. Yatkincha jagatyam jagate. Qualquer coisa desse universo. Jagatyam significa Jagatyam, significa todo esse universo que está o tempo todo mudando, que está o tempo todo modificando. Quando você olha para uma coisa agora, no próximo segundo ela já não é a mesma coisa. Esses pensamentos que vão e vêm, Jagat, Drishtanashtam, vem e é destruído, vem e é destruído, tudo aquilo que está em movimento. Então, todo esse universo, que é Jagatyam, que é impermanente, que está o tempo inteiro mudando, que está o tempo tendo indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, que você possa ver que tudo isso nada mais é do que Ishvara, que tudo isso é permeado, todo esse universo é permeado por Ishvara. Não existe independentemente de Ishvara. Não existe independente da consciência que o permeia, que é a substância única. Por isso, não dual. Onde toda essa dualidade tem uma existência aparente, só aparente. Não pode ser negada, porque não é uma ilusão. Você experiencia, tem um propósito, tem uma função, mas não tem uma realidade independente, não tem uma realidade própria. Ela simplesmente nada mais é do que a substância que a sustenta, que é Sat Chit Ananda, que é pura existência, que é consciência e que é Ananda, que é ilimitada, infinita, sempre presente, eterna, onde o tempo existe nela e ela é atemporal, sempre existente,
Essa é a realidade desse Jagat. Tá? Essas duas frases primeiro, nós vamos ficar aqui hoje para deixar as duas outras sentenças para a aula que vem, porque senão a gente vai ficar mais meia hora. Então é isso, o professor, né, o primeiro verso da Upanishad, falando que você possa ver todo esse universo, mas não coloque o seu corpo, é somente de fora, porque essa é o condicionamento da mente humana. O mundo, todo mundo é, menos eu. Menos eu. Ah, todo mundo é Ishvara, menos eu. Eu não, porque eu não sou digna. Eu não sou, como posso ser eu, Deus? Como posso ser eu, essa grande maravilha? Então, é essa mudança cognitiva em que vem todo um esforço de você ir mudando a sua visão de si mesma, com várias, inclusive várias ferramentas que ajudam a você a relaxar nessa realidade de que você é Ishvara, que isso aqui não é meu e não é seu, idam namamã não é meu e não sou eu, é Ishvara, tá? Então, é o que mais atrapalha, né? Esse condicionamento que precisa ir mudando na psicologia, na emoção, né? Então, de você trazer essa atitude interna para você olhar para você mesma. Pode ser em momentos de olhar no espelho, fazer um namastê para você mesma, você fazer um puja para você mesma, você fazer um puja em que você oferece ao altar, e depois você, a flor, e depois você oferece para você no seu coração, e falando os nomes de Lakshmi, né? Existe aquele puja, que são 108 nomes de Lakshmi, onde você oferece para Lakshmi, você oferece para você, porque você é Lakshmi. Não tem nada além de Lakshmi. Todo esse poder, essa abundância, essa riqueza de poder ver, de poder andar, de poder falar, de poder ouvir, de poder sentir, toda essa abundância, toda essa riqueza é Lakshmi, é você imediatamente. Os órgãos do sentido, tudo isso é essa inteligência infinita que se manifesta na forma de corpo, né? Que nada mais é do que Ishvara, e que é Sat, Chit, Ananda. Esse corpo é consciência, essa mente é consciência, as emoções são consciência. Tudo é consciência, não tem uma realidade independente à parte da substância que eu sustento. Então, eu posso fazer um namastê para as minhas emoções, um namastê para para os meus pensamentos, um namastê reverenciando para o meu corpo, nessa reverência infinita a tudo aquilo que eu vejo, a tudo que eu experiencio, eu ofereço esse namastê em reverência, né? Essa entrega em reverência. E paro esse condicionamento do julgamento. Então, é um processo é uma mudança cognitiva, né? É uma chavinha que você tem que girar através do entendimento, através do conhecimento, através de desmembrando para poder ver a realidade, não acreditando, mas compreendendo qual é a natureza desse universo, qual é a natureza desse corpo e mente que eu experiencio, qual é a natureza do eu. Tá? Então, através disso, eu resolvo os meus problemas. A gente vai ver isso na próxima aula, tá? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate
Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Guru Bhyo Namaha. Harihi Om. Satguru Sharanam. Tomo refúgio nas palavras do Satguru, as palavras do Shastra, as palavras do Vedanta. Tomo refúgio. Om.